Que saudade de você! 41 anos no rádio, 41 anos em primeiro lugar, 2 horas da tarde. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, gente, vamos chegar a 250 mil inscritos. Então, se inscreva, acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem. E dê um like, faça aquele joinha. Isso, que saudade de você. YouTube, canal Eli Correia Oficial. E aproveite para conhecer o site clubedaamizadelicorreia.com.br. O telefone é 5081-6292. Agende uma visita e venha tirar todas as dúvidas sobre Previdência Social. Clube da Amizade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma amiga para sempre. Já faz alguns anos que tudo aconteceu. Mas apesar do tempo que já passou, eu sou obrigada a reconhecer. Eu nunca tive uma amiga tão amiga como Beatriz. Nunca. Beatriz, posso dizer, foi a minha melhor amiga. E desde quando eu fui transferida da escola Basílio para a Derville, foi ali que eu conheci Beatriz. E foi ali que ela se transformaria na minha melhor amiga. Naquela época, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. A amizade entre eu e Beatriz só crescia, a ponto dela frequentar direto a minha casa e eu também frequentar a casa dela. Quer dizer, éramos tão amigas que frequentávamos uma a casa da outra. Éramos amigas e muito unidas. O seu namorado tinha até ciúme de nós duas. Ele chegava até em brincadeira a dizer que ela ficava mais tempo comigo do que com ele. E até que chegou aquele dia 10 de junho de 1996, uma segunda-feira. Esse foi o último dia que eu vi a minha amiga Beatriz com vida. Nós conversamos, nós brincamos muito e ela até me disse: Laura, vamos fazer um pacto? Eu falei: mas que pacto, Beatriz? Se você morrer antes de mim, você vem e me conta como é que é a morte. Você me conta como é que é o lado de lá, o outro lado. E se eu morrer antes, eu te prometo, eu venho e te conto. Vamos fazer esse pacto, vamos? Eu falei: mas você tá louca? Beatriz, você tá louca? Que pacto mais doido é esse? Olha só, um dia antes da tragédia, ela me faz essa brincadeira. Me propõe um pacto que se eu morresse antes, eu prometeria que iria vir contar a ela como é que é o outro lado, como é que é a morte. E se ela morresse antes, ela também viria e me contaria. Eu falei: é uma brincadeira mesmo, vai, é uma brincadeira mesmo. Então tá bom, tá bem. Então tá feito o pacto. Quem morrer primeiro vem dizer pra outra como é que é o outro lado da vida, como é que é a morte. Naquela noite, ela me convidou para eu ir a Osasco com ela, para comprar um presente pro namorado dela. Mas não pude ir exatamente por trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Nós nos despedimos e ela se foi. 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Estava trabalhando e vendo o jornal na TV, quando noticiou uma explosão no Shopping Plaza de Osasco, na Praça da Alimentação. Naquele momento, não sei porquê, eu senti um aperto no peito. Eu senti um aperto no coração. Mas continuei o meu trabalho. Puxa, uma explosão no shopping. Até que chegou a hora de ir para a escola. Terminei o meu serviço, chegou a hora de ir para a escola e fui feliz.
A primeira aula aconteceu e nada de Beatriz. E a segunda aula também aconteceu. Beatriz nunca foi de faltar. Ou pelo menos se fosse faltar, ou se estava nos planos dela não ir algum dia no colégio, ela ligaria, ela falaria para mim, principalmente eu que sou a sua melhor amiga. Principalmente em época de provas. E tínhamos 2 provas naquele dia, naquela noite. Bem, até que chegou a hora do intervalo. E eu estava preocupada. Aí, eu e algumas colegas pedimos permissão à diretora que nos deixasse ir até a casa de Beatriz, para saber por que ela não tinha vindo às aulas, por que ela teria perdido as provas 2 daquela noite. E a diretora, nós tínhamos já feito as provas, ela nos concedeu, falou, pode ir. Até porque também a casa de Beatriz não era tão longe da escola. Quando chegamos perto, nos deparamos com a rua cheia de gente. E a irmã dela veio correndo nos dizer que a Beatriz e a Márcia era uma outra irmã de Beatriz, haviam morrido exatamente na explosão do shopping. Naquele instante, o mundo desabou sobre mim. O mundo caiu sobre a minha cabeça. Eu não quis acreditar que a melhor pessoa que eu conheci, que a minha melhor amiga, havia partido, havia morrido. Tinha ido embora para sempre, exatamente naquela explosão que eu assisti no jornal da televisão. E naquele momento que foi a notícia para o ar, eu senti um aperto no meu coração, mas nunca podia imaginar que naquela tragédia estivesse a minha amiga. Naquele momento, a minha vida parou por um instante. A minha cabeça ficou assim, sabe? Eu não queria acreditar. Voltei para casa, tomei um calmante e, devido ao calmante forte que eu tomei, eu dormi. Eu só acordei no outro dia com um telefonema dizendo que os corpos de Beatriz e Márcia haviam chegado em casa para o velório. O velório seria na casa de Beatriz, seria na própria casa. Eu queria que aquela ligação, que aquele telefonema fosse para dizer que nada disso tinha acontecido, que tudo tinha sido um pesadelo. Mas não. O telefonema foi de que, se eu quisesse vir no velório, poderia vir, porque o corpo de Márcia, sua irmã, o corpo de Beatriz, os 2 já estavam sendo velados. Então me arrumei e fui para o velório. Minha amiga Beatriz estava linda no caixão. Um rosto sereno, parecia que estava dormindo. Se alguém que não soubesse, chegasse ali, diria, poxa, ela está dormindo. Mas não, infelizmente, mesmo com aquele rosto sereno, como se estivesse em paz, ela estava morta. À tarde, saiu o cortejo rumo ao cemitério. A mãe de Beatriz, sabendo da nossa amizade, que era uma amizade já de muitos anos e muito forte, a mãe pediu que passassem pela minha rua e que o velório passasse em frente à minha casa, já que a minha casa era uma segunda casa de Beatriz. Já que a minha casa era um lugar que Beatriz adorava ficar, conforme a mãe mesmo falou. Então ela fez questão de que o velório passasse, o cortejo passasse em frente à minha casa, que não era muito longe dali. Era um lugar que, segundo Dona Fátima,
mãe de Beatriz, ela adorava ficar. E assim, passando o cortejo em frente à minha casa, era como se fosse uma forma de Beatriz se despedir de mim e também do segundo lugar que ela mais gostava de ir, mais gostava de ficar, a minha casa. Só que aconteceu uma surpresa. Aliás, foi algo inesperado. Justamente quando o cortejo, levando os 2 caixões, o de Beatriz e de sua irmã, que também, infelizmente, estava junto com ela e morreu na explosão do shopping. Para a surpresa de todos, o carro da funerária em que estava o corpo de Beatriz quebrou bem em frente à minha casa. Uma coisa assim absurda. Até então o cortejo vinha vindo e, ao passar pela minha casa como forma de se despedir, como forma de despedida, que a mãe pediu que o caixão passasse ali, porque era um lugar que ela gostava de ficar, de ir, que era a minha casa, exatamente bem em frente, o carro quebrou. E ficou ali por uns 15 minutos até consertarem o carro funerário. Não é uma coisa de se pensar? Não é uma coisa de ficar pensando como pode? Impressionante. Era como se ela realmente estivesse ali se despedindo, mas não queria uma despedida rápida, não. Ela quis ficar mais tempo na frente de onde eu moro, na frente da minha casa. E o carro quebrou exatamente ali. 15 minutos depois consertou e foi embora. Como foi difícil voltar para a escola e nunca mais vê-la ali na sala de aula. Eu ficava pensando sobre o que nós tínhamos prometido um dia. Lembra que ela fez um pacto de que quem morresse primeiro viria a dizer como que era a morte, como é que era o outro lado da vida? Então, eu ficava pensando sobre o que nós tínhamos prometido, sobre o nosso pacto. Quem morresse primeiro viria a dizer como era a morte. Até que um dia eu estava em casa e dormi. E no meu sonho, eis que surge Beatriz. Beatriz linda, como sempre ela foi em vida. Beatriz, de repente, me apareceu em sonho, em um lugar lindo, num lugar maravilhoso, como se fosse um jardim, um lugar de muita luz, de um azul tão bonito. E ela toda contente, toda alegre, toda feliz. E disse para mim: não sofra mais, não sofra mais. Para de chorar por mim, porque eu estou feliz onde eu estou em paz. E aqui, Laura, como eu tinha prometido, do outro lado da morte, não tem dor, não tem tristeza. Só existe amor, muita luz e muita paz. E dizendo isso, foi se afastando com um lindo sorriso, dando um tchau para mim, com os cabelos esvoaçantes. Ela foi como que flutuando e desapareceu. Desde então, eu enxuguei minhas lágrimas e não sofri mais como eu sofria pela perda de minha grande amiga Beatriz. Eu só agradeço a Deus por ter colocado em minha vida um anjo, pena que por pouco tempo, mas o suficiente para iluminar os meus caminhos e me ensinar o valor de uma amizade. Amiga, Beatriz, ou simplesmente como eu a chamava, Bia. Bia, como você, eu jamais vou encontrar outra amiga. E essa foi a maneira que encontrei para te homenagear, para retribuir aquela mensagem
que você me trouxe naquele meu sonho, me dizendo como é o outro lado da morte e me mostrando o quanto você está em paz onde você está. Que pena você não estar aqui mais. Que pena a gente não se ver, a gente não poder mais conversar. Mas quero te dizer, da mesma forma que em vida, após a sua morte, eu continuo te amando, te querendo bem, como a melhor amiga que eu já tive em toda a minha vida. Continue descansando em paz, Bia, porque depois daquele sonho, eu também estou em paz. Mais uma história que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! Uma amiga para sempre. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.